Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. E aí, galerinha, estamos de volta com mais um episódio do Raio Acertou, agora nos limiares das grandes produções narrativas e histórias natalinas que vão aquecendo o nosso coração. Nós estamos aí no mês de dezembro, né? O ano já está começando assim a caminhar para o seu final e novas perspectivas enchem os nossos corações de esperança para o ano que está chegando. Eu sou Johnny Afonso, apresentador e criador aqui do Raio Acertou, o podcast do blog Cicatriz. E juntos nós vamos tecendo histórias narrativas, contando fatos e aprendendo sempre um pouquinho mais sobre o que a sétima arte tem para nos oferecer. Bora lá para mais um bate-papo? Então, pessoal, como já prenunciado, né, na introdução do nosso episódio dessa semana, eu acabei que dando assim um pequeno spoiler sobre o que a gente vai tratar hoje. Mas o tema do nosso episódio de hoje, ele tem a seguinte oração: a febre dos filmes de Natal. Por que os filmes natalinos, os longas natalinos, as histórias de Natal fazem tanto sucesso por décadas, né? E esse sucesso ele nunca decai. Por quê? Então é um pouco sobre isso, sobre essa narrativa que a gente vem contar aqui. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, os filmes de Natal, eles sofrem do mesmo mal, da mesma doença, vamos dizer assim, dos filmes de super-herói. Por quê? Porque é sempre a mesma narrativa, são sempre os mesmos personagens e é sempre a mesma história. O que a gente vê nos filmes de Natal? Tem sempre assim, ou uma moça bonita ou um garoto bonito, né? E sempre um casal, onde um é muito bonito e tímido, o outro é muito arrogante e descrente. Esse casal acaba cruzando as suas vidas numa situação que hipoteticamente jamais aconteceria. E aí as histórias deles se entrelaçam e tudo culmina e tudo termina em ficaram felizes para sempre numa grande história de amor, numa grande história de Natal. É sempre assim, é sempre essa narrativa que envolve, que embala as produções natalinas. E por que isso termina a década, começa a década, e por que isso nunca termina? E por que isso continua sendo explorado pela sétima arte, nunca é alterado, nunca é mudado e sempre continua fazendo sucesso? Eu acredito que o que está por trás desse grande sucesso é que os longas de Natal, eles têm um pé lá na tradição, eles têm um pé lá na religião e, de certa forma, um pé lá numa estrutura conservadora, vamos dizer assim. Tanto é que, quando os filmes de Natal, eles tentam ousar um pouquinho, adicionando personagens que abordam temas da diversidade, que abordam outros conceitos que fogem da tradição, eles são meio que discriminados na internet, nas redes. Os haters caem em cima, eles são menos visibilizados, né? Ou seja, é uma série de fatores que acaba fazendo com que o sucesso deles não seja tão abrangente. Os únicos filmes de Natal que eu assisti, eu confesso para vocês que estão nos ouvindo que eu não sou fã das produções natalinas, eu quase nunca assisto, né? Os únicos filmes de Natal que eu conheço que fogem dessa narrativa fechada, tradicional, é o Grinch com o Jim Carrey, que traz uma outra visão do Natal, né? E a animação da Netflix, que é Klaus, que também foge dessa narrativa procedural, né? Inclusive, até mesmo Esqueceram de Mim, lá do Pechinha, Esqueceram de Mim e o Pechinha, que são filmes diferentes,
eles caem nessa mesma narrativa. É a mesma história. Podem olhar para vocês verem, podem reassistir se quiserem. O corpo narrativo, os personagens, mesmo não sendo uma história romântica, uma história de amor, eles batem. É a mesma coisa, né? No geral, os filmes de Natal, eles são ou comédia ou romance, né? Mas, assim como o terror ousa explorar outros campos, os filmes natalinos também têm explorado os campos do terror, os campos do drama, os campos do suspense e os campos da comédia e do romance, que é sempre onde eles se encaixam muito bem. Uma outra coisa que pode fazer responder essas questões do sucesso dos filmes natalinos é o marketing e a publicidade que eles alavancam com o mercado do Natal, né? O mercado Natal é um dos 5 mais rentáveis do mundo, né? Ele está entre as 5 datas do ano que mais se vende, o Natal está ali, entre essas 5, né? Então, isso pode ser um outro dado que é de muito peso, que faz com que a gente olhe com mais intensidade para as produções de Natal. Um outro dado também é do encontro familiar, da reunião de família, né? Geralmente os filmes de Natal são feitos para se assistir em família, com pipoca, com crianças, com adolescentes, né? E as histórias são sempre muito leves, né? Salvo esses, como eu já disse, salvo esses que apresentam outros temas, outras abordagens narrativas, que eu acho que também não deveria ser excluído dos adolescentes de assistir, mas por conta daquele pé lá na tradição, as famílias acabam excluindo. Não, você não pode assistir esse filme, né? Um bom exemplo disso é um Match Perfeito com a Nina Dobrev, que apresenta, né, uma história, um filme de Natal romântico e que apresenta uma história de um romance entre um casal LGBT, né? O Match Perfeito ele é recente, ele é de 2001, né? E que traz um pouquinho essa visão moderna do amor, né? A gente não pode esquecer também dos filmes natalinos brasileiros, né? Com Leandro Hassum, que estrelou Tudo Bem no Natal que Vem, né? É um filme pesado, né? Traz uma história uma história natalina triste, né? Mas de uma conscientização com a saúde humana muito profunda. A gente se morre de chorar ao assistir Tudo Bem no Natal que Vem, né? E outros longas, né, que estão muito assim frescos na nossa memória, como Sobrevivendo ao Natal, Missão de Natal. E se você for entrando aí nas redes sociais, nos perfis das plataformas de streams, a produção de Natal, ela tá tão rica quanto como está sendo, né, quando foi a produção de terror de 2022. Então, assim, os fãs de terror nunca estiveram tão bem servidos como foram neste ano, e os fãs de filmes de Natal também nunca foram tão bem servidos como estão sendo este ano, inclusive em séries limitadas para TV. Os streams também têm lançado muitas séries com temas voltados ao espírito natalino, né? O que fica de tudo isso para a gente? Nós percebemos que essa febre natalina, ela pode provocar em nós um sentimento de proximidade, um sentimento de amizade, um sentimento de família, um sentimento de verdadeiro encontro, né? Onde, se no passado o tempo do Natal era o tempo do reencontro, talvez hoje este tempo anda sendo ressignificado. Para o bem ou para o mal, é uma discussão que a gente vai abordar na segunda parte do podcast de hoje. Quando a gente olha para Sobrevivendo ao Natal de 2004, dirigido pelo Mike Mitchell, com o Ben Affleck, né, fazendo o protagonista da história, nós vemos em Affleck, né, o personagem do Affleck é uma pessoa
muito bem de vida, executiva, bem-sucedida, rica, mas que vive numa solidão que o corrói por dentro, né? E sempre quando chega a data do Natal, ele tenta refazer os laços, refazer a história em que ele viveu com a sua família. Então, assim, nós vemos que o Affleck, o personagem do Affleck, é uma pessoa marcada por um passado alegre, por um passado interativo, participativo, por um passado amigável. E que hoje, né, quando a gente entra mais profundo na narrativa de Sobrevivendo ao Natal, nós percebemos que o personagem do Affleck, ele por ter crescido na vida, se dado muito bem na sua história, conquistado o emprego dos seus sonhos, se tornado um executivo de respeito, ele teve que ir fazendo escolhas que, ao chegar num determinado ponto da vida, o que ele deixou para trás era o mais essencial que não deveria ter deixado, que eram os valores que ele aprendeu com a família, com os amigos, com os parentes e tal. O filme, ele traz uma pegada valiosa, que é clichê, como eu já disse, né? Que é o clichê dos filmes de Natal, mas ele traz uma pegada que é importante para que nós possamos ressignificar o espírito natalino de hoje. Não ressignificar no estilo do Grinch, tá? Inclusive, eu estou pensando se a gente deveria fazer um episódio só para falar do Grinch de Klaus, porque são histórias que fogem, né, desse estereótipo, desse clichê que os filmes natalinos nos proporcionam. Para abordar um filme brasileiro, né, de 2020, Tudo Bem no Natal que Vem, com Leandro Hassum, Elisa Pinheiro, Danielle Winitz, nós percebemos também que aquilo que a gente deixa para trás, né, as escolhas que a gente vai fazendo no decorrer da nossa vida, quando a gente vai se dando bem, quando a gente vai crescendo na vida, vai fazendo escolhas, vai se tornando uma pessoa de sucesso na empresa, a gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente deixa para trás. A medida do sucesso que a gente leva no campo profissional, ela também tem que estar condizente no campo familiar e pessoal. Se você é uma pessoa de sucesso no seu trabalho, mas você é uma pessoa desiludida, solitária e sozinha na família ou na sua vida pessoal, você está perdendo alguma coisa. Você perde em algum lugar. Para vocês que estão nos ouvindo hoje, quando a gente se pergunta onde o raio acerta, onde falta mais humanidade, será que as nossas comemorações natalinas, as nossas celebrações em família do Natal, será que elas não estão carentes de humanidade? Será que a gente não está mais celebrando o Natal como se fosse uma festa qualquer, um dia qualquer, uma data do ano qualquer? E a gente não olha para aquilo que é essencial? Olha, eu citei Sobrevivendo ao Natal do Ben Affleck, com o Ben Affleck no elenco, e o Ben Affleck, ele precisou voltar ao passado para poder perceber que aquilo ali lhe fazia falta. Leandro Hassum, em Tudo Bem no Natal que Vem, ele precisou se redimir do erro que ele cometeu no passado, porque ele estava perdendo a sua família, porque ele estava perdendo os seus filhos para a doença, porque ele estava se adoecendo e adoecendo a todos que estavam ao seu redor em nome do sucesso, em nome da profissão, em nome da vida profissional. Às vezes nós somos pessoas excelentes na família, excelentes com os amigos, pessoas muito bem compreendidas no lado pessoal, mas somos péssimos no lado profissional, mas somos arrogantes no nosso mercado de trabalho, mas nós sempre queremos nos dar bem aonde a gente trabalha. Peraí, que vida é essa? Né? Que humanidade é essa que a gente constrói? Nós temos que manter este equilíbrio. Talvez as narrativas natalinas, com todos esses clichês, que são todos sempre a mesma história, os mesmos personagens, os mesmos parâmetros, né, do roteiro, da narrativa, às vezes isso serve para nos dizer que certas coisas nunca devem mudar. Outras precisam mudar drasticamente, mas algumas não.
Os valores nunca mudam. A família nunca muda, as pessoas ali nunca mudam, o contexto se transforma, a comunidade muda, a sociedade vai acompanhando os sinais do tempo, vai acompanhando a evolução. E talvez seja para esse lado que a gente precisa olhar com mais carinho, olhar com mais humanidade, né? Esses filmes natalinos, Crônicas de Natal de 2018, Crônicas de Natal parte 2 de 2020, são histórias que nos fazem olhar para o passado, nos fazem olhar para trás. Mesmo os mais clichês como Uma Missão de Natal, por exemplo, com a Zoe Saldanha. Acho que é com a Zoe Saldanha, se eu não me lembro. Se não for, eu peço desculpa para vocês. Até mesmo esses filmes mais clichês, esses românticos bobos, sabe? Eu chamo esses românticos estilo farofa, né? Estilo sem novidade nenhuma de roteiro, mas que nos ensina a olhar para trás. Nos ensina a olhar para a gente, a olhar para a nossa família, olhar para o nosso ciclo de amizades e ver o que a gente deixou para trás, o que nos falta hoje, quem nós somos hoje, do que nós somos feitos hoje e se nós somos felizes, tanto no pessoal quanto no profissional. Se nós somos felizes dos dois lados. A celebração do Natal, o momento de Natal, o dia de Natal é o dia de celebrar a vida. Não é o dia de ir fazer compras, não é o dia de alimentar a roda econômica, não é o dia de sair no comércio e comprar tudo mais barato, e olha que nem é, né? Mas é o dia de olhar para nós, né? É o dia de você olhar para a vida e agradecer a ela por tudo que tem te dado durante o ano. Mais do que a virada do ano, né? A festa do Natal, mais do que ter o teor religioso, um dia cristão, que seja o dia da família, que seja o seu dia com seus amigos, com seus pais, com seus irmãos, que seja o seu dia em comunhão com aqueles que deram de tudo e fizeram de tudo para você ser o que você é hoje. Se a gente se perguntar onde o raio acerta, onde falta mais humanidade, talvez sejam nesses núcleos pertinho de nós, né? Se você curte filmes de Natal, maravilha, né? Continue assistindo. Eu não curto, né? Eu já falei que eu não gosto muito, eu acho muito clichê, né? Pra gente que tem uma noção a mais assim de roteiro cinematográfico, né? De audiovisual, a gente percebe que essas coisas não nos satisfazem, mas de vez em quando, assim, quando eu estou em família, quando estou entre amigos e querem, eu me divirto ali quando eu assisto, porque eu não estou sozinho, né? Quando eu não assisto sozinho, eu assisto pela diversão, eu assisto pela companhia, eu assisto porque eu me divirto com quem está do meu lado. E que a gente possa se divertir também. Este é o episódio, eu falei que é um episódio curtinho, né? Porque se a gente vai responder por que os filmes de Natal fazem tanto sucesso, a gente responderia isso em 2 minutos, né? Mais um episódio curtinho pra gente comemorar, celebrar bem o Natal. Esse é o episódio dessa semana de O Raio Acertou, o raio acerta onde falta humanidade. No nosso jornalismo, a principal pauta é você. Na próxima semana a gente traz mais um tema bacana para conversarmos juntos, tá bom? Um grande abraço e obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso podcast. Nos vemos ou nos ouviremos na próxima semana. Até mais! Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.